Uma boa apresentação do livro vende uma história. E você nem precisa ser um vendedor nato para fazer isso. Na verdade, é só saber como você vai falar do seu livro para as outras pessoas. Oi, cafeinados! Para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café. O ideal quando você está apresentando um livro é que você chame a atenção de todo mundo que está vendo aquela apresentação, mas que você conquiste, né? Que você consiga conquistar o seu público-alvo. Então, já começa aí, né? A gente tem que saber quem é o nosso público-alvo, o público-alvo daquele livro em questão. Porque a apresentação, ela vai estar voltada para ele, apesar de que seria bom chamar a atenção de mais gente que não só ele. No mês passado, ou em novembro, não lembro direito, eu fiz uma enquete aqui na aba comunidade falando o que leva você a comprar um livro, né? Se era a capa, se era o nome do autor, né? Se era um autor conhecido, se era uma indicação de alguém que você conhece, ou até de alguém que você não conhece, né? De um influenciador ou qualquer coisa assim, ou se era a sinopse. E 64% de vocês cafeinados falaram que era a sinopse. Ela é o principal elemento que faz você comprar um livro, né? Ver qual é aquela história real, a primeira apresentação daquela história para você. Então, a primeira dica que eu tenho dar para você aqui é construa uma boa sinopse e leva essa sinopse assim para sua vida. Não é para decorar palavra por palavra, mas é para saber os principais pontos ali daquela história, né, da sua história, para poder contar para as outras pessoas o que acontece naquele seu livro, né? Quando alguém vier perguntar, mas sobre o que é o seu livro? Você conseguir responder sem gaguejar, sem ficar pensando muito, né? E ainda assim trazer os pontos principais da história, aqueles pontos que chamam a atenção. Eu já fiz um vídeo aqui sobre como construir uma sinopse, tá? Eu vou deixar ele linkado tanto aqui em cima quanto aqui na descrição. Vai lá assistir. A minha segunda dica é: você sempre vai estar em uma conversa de bar com os amigos. É lógico que você vai estar falando de formas diferentes se você está falando com um editor, né? E com um amigo mesmo que você está apresentando, com um leitor que você está apresentando o seu livro. São formas diferentes de falar. Mas se você pensar que você está sempre numa conversa de bar, né, tomando café com alguém, mesmo que esteja na rua, parado na rua, acabou de encontrar uma pessoa, vai deixar tudo muito mais leve, né? Essa contação de histórias, que é apresentar uma sinopse, vai deixar mais leve. Porque, querendo ou não, mesmo que você tenha facilidade em falar em público, às vezes em falar para a câmera, né? Quando você está, por exemplo, numa live de escritores, mesmo que você tenha essa facilidade, o nervosismo de você estar apresentando uma coisa que você criou, ele existe. E ele vai aparecer. E isso vai deixar tanto você travado, quanto a apresentação da sua história travada. Então, por exemplo, quando a gente está no bar, né, quando a gente começa a contar um fato, né, uma peripécia, uma confusão que aconteceu na nossa vida, para os nossos amigos, para as pessoas que estão ali com a gente, sabe como naturalmente aí as pessoas riem ou as pessoas se emocionam, não sei, depende, óbvio, da história que você está contando. Apresentar o livro tem que ser exatamente assim, tem que ser leve e que toque ali as pessoas, né? Vai ser uma conversa de bar, só que você vai estar falando, vai estar contando uma história, né? Um caos de outras pessoas, que é, na verdade, o caos do personagem que você escreveu. Praticamente, você pode até falar que você vai estar contando uma fofoca. Dica número 3 é usar o storytelling, né? E o que é o storytelling? Essa palavrinha que é muito utilizada nos dias de hoje, principalmente para o marketing e tudo mais, né? Lembra na posse do presidente Lula que ele falou sobre aquela caneta? E olha que esse storytelling que tá novinho, tá fresquinho. Ele falou sobre a caneta que ele ganhou nos anos 80 e sei lá o que. Ele esqueceu a caneta na primeira posse dele. Ele perdeu a caneta na segunda posse e achou a caneta e agora tá vacinando com essa caneta. Isso é um storytelling. Por quê? Porque ele conta essa história, né? De forma a apresentar um ponto, e é uma história
que a gente se identifica. Porque, por exemplo, quem nunca esqueceu uma caneta num momento importante, sabe? Tipo, sei lá, fazer uma prova, um vestibular, sei lá, esqueceu a caneta. E então a gente se identifica com um pouco dessa história e acaba contando ali o que ele quer, que é, né, a questão de guardar as coisas para os momentos importantes, a questão de lembrar do povo, porque foi uma caneta dada por alguém do povo. Então, ele teve esse storytelling dele. E é uma coisa que você pode fazer com o seu livro, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui para morar na Argentina, eu vim da cara e da coragem quando ao espanhol. Não falava nada de espanhol, ainda mais o castelhano, né? Que eles falam aqui que é castelhano. Zero palavras. Cheguei aqui e fui comprar um hambúrguer. Gente, a minha experiência de comprar um hambúrguer, nunca tive uma experiência igual em qualquer outro momento da minha vida. Eu falava o que eu queria e eu não entendia o que a atendente estava me falando de volta. Tipo, que você quer grande, médio ou pequeno das coisas, sabe? E até mesmo o preço do hambúrguer, eu não estava entendendo nada. Foi bem difícil comprar o meu hambúrguer. E assim, em Os Ares de Luísa, a Luísa também vem sem falar qualquer espanhol. E imagina, você tá vindo, já tá abalada, né? Porque você acabou de terminar um noivado, 2 dias antes do seu casamento, tá vindo na sua lua de mel. E também sem falar uma palavra de espanhol. E as coisas começam a dar tudo errado pra ela. Então, realmente é um perrengue que a pessoa tem que superar. Viu como eu usei uma história minha pra ligar com Os Ares de Luísa? E aí, apresentei um pouco pra vocês do que é Os Ares de Luísa, que é o meu livro. Isso é o storytelling. De forma bem rápida aqui, né, pra vocês. Né? O que pode fazer as pessoas se identificarem com o seu livro? Conta uma história sobre isso, uma história sua, uma história que você já ouviu, e aí linka isso com o seu livro. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like e também a inscrição aqui no canal se você ainda não é um cafeinado. A minha dica número 4 é falar do que os outros andam falando sobre o seu livro, né? A história interessou essas pessoas que estão ouvindo ali nessa roda de conversa, nessa live, ou até mesmo cara a cara? Se interessou? Quem mais ela interessou? Se interessou essa pessoa, interessou mais alguém. É muito diferente quando você fala o autor falando sobre a história, né? Sobre uma história, e outra pessoa falando sobre uma história. Por isso que também o mercado de influenciadores, né, de criadores de conteúdo falando sobre produtos, e inclusive sobre livros, né, nos books da vida aí, é muito forte, porque você ter uma indicação de uma pessoa que você confia, porque ela tá sempre ali inserida nesse meio, é muito diferente de você ter uma indicação da pessoa que criou aquilo, seja um produto, né, seja um livro. Você tem uma outra visão em cima daquela história quando é alguém que você confia, alguém que você gosta de acompanhar que falou. Lembrando que nessa parte de outra pessoa falar do seu livro, se há alguém que já é mais famoso, isso gera mais autoridade ali para você. Mas se você pegar em números, por exemplo, eu já tive mais de 10 mil leitores, ou meu livro tem 1000 avaliações na Amazon, e ainda assim tá com 4 estrelas, sei lá o quê. Se eu pegar números, dá a sensação que as pessoas, né, quem tá falando com você ali, tá por fora, tá ficando de fora desse grupo aí. Nossa, como é que 1000 leitores já leram e eu ainda não li? Vou ler, né? Isso no marketing são chamados de gatilhos. Né? Então você dá um gatilho de autoridade ali, quando uma pessoa famosa fala sobre isso. Você dá um gatilho de a pessoa tá por fora, quando você fala de números. Às vezes você fala, eu só tenho 3 livros físicos aqui na minha casa para vender, depois esgotou, aí você vai ficar no digital, você quer? Pô, isso é um gatilho de escassez. Eu vou ficar sem um livro físico porque tem 3 ali, mas eu não vou comprar agora? Lógico que eu vou comprar. Então também utilizar desses outros meios aí é uma forma interessante de você aumentar ali a apresentação do seu livro, né? Além da história, para quem já chamou a atenção, trazer esse tipo de complemento ali. Quero lembrar alguns detalhes sobre a atenção do público, né? Foi comprovado já que a atenção das pessoas da geração X, né, os millennials, ela dura 12 segundos, enquanto a atenção dos geração Z dura 8 segundos. Ou seja, né, isso eu tô falando aqui de um público até pequeno, porque
A partir da geração X, não lembro direito os números, mas vamos contar 15, né? Vamos aumentar um pouquinho. Ou seja, você tem que saber apresentar o seu livro de 8 a 15 segundos, no máximo, para chamar a atenção. Pegou essa atenção? Reteve a atenção? Beleza, aí você pode continuar. Mas lembra, de 8 a 15 segundos, tem que ser certeiro ali no que você está falando. Outra coisa que eu já vi muito autor usar para apresentar livro em live, principalmente, né, porque é basicamente o que eu consigo ver hoje em dia em autor brasileiro, porque eu tô longe, é objetivo do livro e justificativa. E, infelizmente, muitos desses autores, dessas autoras, utilizavam isso no início, né, quando, a partir do... oi, tudo bem, eu sou tal pessoa e eu escrevi esse livro porque... Calma, tá? É legal falar sobre justificativa? É legal, tipo, continua uma conversa ali, né? Mas não no começo, tá? Depois que você já tiver falado da história e fisgado aquelas pessoas, você traz a justificativa. Porque você trazer a justificativa primeiro, né? Tá, beleza, é legal que você escreveu o porquê você escreveu isso, ou o objetivo que você tem com esse livro. Mas qual é o livro? Né? Me fala primeiro qual é a história, porque assim, o leitor, ele não vai ler os seus objetivos, o leitor não vai ler os seus sonhos, né, que é vender, ser um best-seller, ser um vencedor do Jabuti, ele não vai ler isso, ele vai ler a sua história, né? Então, lembre sempre disso, é legal trazer? É legal trazer, mas depois que você já contou sobre o que é o seu livro, já fisgou o leitor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma maneira. E, de novo, se você ainda não é um cafeinado, vem aqui tomar mais café comigo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo. E a gente se vê na próxima.